Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury falando. Hoje vamos falar sobre um tópico muito importante para a saúde: alimentos específicos e práticas de vida para prevenir o câncer ou curá-lo. Isso mesmo. No capítulo passado eu falei sobre esse tópico, explorei os mecanismos internos do corpo que levam ao crescimento descontrolado dessa patologia crônica. Já hoje eu pretendo focar mais nos alimentos específicos e algumas práticas específicas para você livrar dessa preocupação de vez da sua vida. No entanto, com esse tópico muito extenso, ele é bem longo, então vou continuar falando mais para frente, então você pode ficar ligado nos próximos capítulos e também pode assistir meu capítulo anterior, que eu falei bastante desse tema, depois que você terminar esse vídeo. Então preste bastante atenção, porque essa série vai estar repleta de dicas fenomenais e extremamente eficazes para a prevenção e tratamento do câncer. Então, eu vou explicar para vocês, pessoal. Em primeiro lugar, você tem que almejar o microambiente do tumor. Porque todos nós temos células cancerígenas no corpo, mas elas morrem o tempo todo porque nosso sistema imune nos protege. E sua saúde, se ela já não está muito boa, provavelmente já há um crescimento descontrolado desses tumores. O microambiente tumoral é a área que circunda o tumor, que contém a rede de diferentes moléculas sinalizadoras e hormônios, entre outros fatores que estão em constante interação com as células tumorais. Então, dependendo das quais substâncias estão presentes no microambiente tumoral, um tumor é sinalizado para crescer, se espalhar por outras áreas do corpo ou para encolher e se resolver, tá certo? É isso que você quer. Então, simplificando, as substâncias presentes no microambiente do tumor são principais mediadores do destino do tumor. Então, se você ler o meu livro, A Dieta Low Carb, você pode lembrar que eu abordei bastante os principais fatores ambientais do tumor, seus principais alimentos, que é o açúcar. E assim também falei com os estudos da época bastante extensos sobre o tratamento de câncer com a dieta cetogênica. Então, o que inclui esse ambiente conduzivo ao câncer? Está presente na maior parte da população atual, infelizmente. Eu acho que você acertou, é a inflamação. Então, sempre com tecido ferido, seja por machucado ou carboidratos refinados da dieta, óxido nítrico e outros fatores de crescimento que são liberados para sinalizar as células que crescem, para elas crescerem, se dividirem e substituírem as células perdidas. E aí está sacado. Uma pessoa com câncer, uma pessoa não saudável, em estado pré-câncer, as células tumorais existentes são capturadas nesse fogo cruzado do óxido nítrico, da inflamação, para serem sinalizadas para crescer. E é por isso que o óxido nítrico é um conhecido promotor da angiogênese, que gera a progressão tumoral basicamente, que a angiogênese é a criação de novas veias que alimentam o câncer. Então, novamente, todo mundo produz células cancerígenas o tempo todo, a questão é quanto tempo, com que eficácia seu sistema imune irá combatê-la para você se livrar delas e ativar a apoptose, que é a morte celular programada dessas células patogênicas. Então, a origem de tudo é um sistema imune fraco. Por isso, você precisa melhorar seu sistema imune, fortalecê-lo, além de fornecer um ambiente rico em oxigenação. E por isso que você tem que fazer exercício, terapia de ozônio, hiperbárica, tudo isso para criar um ambiente rico em dióxido de carbono, que ajuda o corpo a produzir oxigênio. Então, se livrar do ambiente propício a um estado anaeróbico é a chave. Então, um estado anaeróbico constante, os carboidratos estão presentes, causam o crescimento e a proliferação do câncer. Então, comer bolo, pão, torta, bolacha, todas essas porcarias aí que vocês costumam ouvir, é extremamente prejudicial porque aumenta o metabolismo anaeróbico, que fomenta o câncer. O açúcar, basicamente, é o alimento do câncer. Simples, beleza? Então, outra coisa muito importante que eu falo sempre é o cortisol, porque as pessoas com câncer têm mais altos níveis de cortisol do que pessoas sem câncer. Então, esse é o hormônio de estresse. Vários estudos mostram que pacientes com câncer, com os níveis mais altos de cortisol, têm o maior risco de morrer da doença. E o que pode surpreender muita gente é o fato de que a presença do cortisol na corrente sanguínea leva ao aumento da produção do hormônio estrogênio, podendo assim aumentar o risco de câncer. Então, o próprio estudo famoso da Iniciativa de Saúde das Mulheres, em 1990, muito famoso, ele testou o efeito de estrogênio suplementar, suplementação para mulheres, mas foi forçado a parar cedo, porque os participantes começaram a desenvolver doenças cardíacas, derrame, câncer, demência, tudo isso. Então, a suplementação de estrogênio pode ser muito perigosa para mulheres. E além do estrogênio, cortisol, outra coisa é a alergia alimentar. Então, coisas como amendoim, trigo, açúcar refinado, em alguns casos, a caseína, que é a proteína do leite, pode favorecer a queda da imunidade. Então, não é bom você estar em um estado alérgico constante,
produzindo bastante histamina, que é um medidor inflamatório conhecido por seu papel nas reações alérgicas, e comprovadamente substâncias que inibem a histamina impedem o crescimento e a progressão do câncer. Daí está a sua importância. Então fique longe de amendoim, né, do trigo, não coma muito queijo, modere os queijos, né, não sou contra queijo, mas sim a favor da sua moderação. E outra coisa do amendoim é que ainda por cima ele é riquíssimo em ômega 6. Então isso vocês deviam saber que o ômega 6 é péssimo para a saúde, é incrivelmente terrível. Então, então o amendoim não é só carregado de ômega 6, que é uma gordura péssima, que aumenta a inflamação e estresse oxidativo no corpo, como amendoim é alergênico para muita gente. Então, fique longe do amendoim, ou pelo menos coma poucos dias da semana, né, em quantidades baixas, beleza? Mas, por fim, na questão do câncer, os cientistas descobriram no sangue e nos tecidos desses pacientes com essa patologia, antes de receber os tratamentos, eles descobriram alto nível de radicais livres, né, que vocês já ouviram falar, o estresse oxidativo, fator de necrose do humoral alfa, a interleucina elevada, que é a inflamação, basicamente. Então, reduz a inflamação, reduz o ácido lático do açúcar, que é produzido por células quando não estão obtendo o que elas precisam obter para produzir energia, que é o quê? Gordura. É um estado de queima de gordura corporal e gordura dietética como energia que favorece a produção de energia das nossas mitocôndrias. Então, o metabolismo saudável é promovido dessa forma. Por outro lado, o ácido lático dos açúcares suprime o sistema imunológico e é uma fonte de energia para o câncer. Então, fique longe desse, beleza, pessoal? Mas eu falo do ácido lático, do açúcar, não do exercício, porque existe uma coisa chamada glicose anaeróbica, que é o ácido lático aumentado em resposta à falta de oxigênio temporário dos exercícios, e existe a glicólise aeróbica, que é a do câncer, que é um aumento crônico e constante de ácido lático. Os tecidos saudáveis ficam sem oxigênio como consequência. Daí sim que o terror começa. E tudo significa, então, o quê? Como eu falei, né, isso aumenta, é pior para a área em torno de um tumor. A doença do câncer não é isolada do próprio tumor, isso vocês precisam saber já nesse ponto. Portanto, o tratamento deve envolver o tratamento direto do tumor, bem como todas as células ao redor do corpo. Então, o ambiente das células do corpo é essencial para acabar com o câncer. Tá certo? Então, vamos com isso aos alimentos específicos e práticas para prevenir e curar o câncer, lidando com o tumor diretamente, como eu falei, e também com todas as células do corpo que influenciam totalmente essa patologia crônica, começando pela dieta cetogênica e jejum em primeiro lugar, fazer exercícios aeróbicos de baixa densidade para estimular a queima de gordura do corpo. Portanto, queime cetose ao invés de queimar glicose. Então, a musculação também pode ajudar a prevenir o câncer, porque vai ajudar você a queimar muita gordura corporal, né? Já no que diz respeito a alimentos específicos, que são incríveis, né? Diversos alimentos incríveis, e por isso que eu só vou ter tempo de falar de alguns deles, não dá para falar de todos. Então eu vou começar pelo óleo de coco, querido óleo de coco. Eu adoro óleo de coco e farinha de coco todos os dias, em quase todas as refeições. Então, vejam os fatos que podem ser chocantes para você, que é um novo seguidor do canal, quem já segue já não deve chocar mais tanto, ser chocado por esses fatos. Então, muito interessante você saber que desde pelo menos 1945, que as gorduras insaturadas, né, as poliinsaturadas principalmente, são promotores de tumores. E as gorduras saturadas, como óleo de coco, protegem contra a formação de tumores. Então, embora a mídia distorça quase totalmente esses fatos, olha que impressionante. A mídia distorce tudo, mas a verdade é a ciência. A ciência é o seguinte: quando cientistas da Universidade de Wisconsin alimentaram ratos com a dieta de 5% de óleo de milho por 6 meses, gordura poliinsaturada, 5% de óleo de milho, e 8% dos ratos, 80% dos ratos desenvolveram tumor. Então, só de colocar 5% da dieta na forma de óleo de milho, esses óleos de cozinha, parecido com óleo de soja, essas porcarias que vem no supermercado, esses óleos industrializados, 80% dos ratos desenvolveram tumores. Mas, quando foram alimentados, o outro grupo de ratos, com uma dieta contendo 5% de óleo de coco, nenhum tumor do fígado se desenvolveu por 6 meses. No caso, estava sendo estudado o tumor do fígado. E o óleo de coco não gerou a promoção do câncer, enquanto o óleo de milho promoveu. Isso apenas 5%, que é muito chocante, como eu falo. Agora, essas gorduras insaturadas, né, no caso, são o quê?
Esses óleos de cozinha tradicional, como óleo de milho, óleo de soja, óleo de algodão, bem famoso nos Estados Unidos, agora tem o óleo de canola, que é o novo veneno. E todos esses óleos prejudiciais são disponíveis abundantemente na dieta moderna do brasileiro. Né? No passado não existiam essas gorduras são novas, não são próprias para a dieta humana. O ser humano não se desenvolveu consumindo essas gorduras porque elas são de sementes, são de grãos, então precisam de técnicas de processamento avançado, tecnologia moderna. O ser humano nunca esteve exposto a esse tipo de gordura. Tão incrível quanto, outro estudo, de algumas décadas depois, os pesquisadores compararam os efeitos de 20% de óleo de cártamo ou 20% de óleo de coco no crescimento do tumor em camundongos. Daí, após 4 meses do período de estudo, o grupo de óleo de coco e o de óleo de cártamo, aliás, com alto teor oleico, apresentou tumores significantemente maiores do que o grupo de óleo de coco, significantemente maiores. E desde então, diversas pesquisas demonstraram repetidamente que os animais foram induzidos a tumores quando se expuseram a gorduras insaturadas, e quando se expuseram a gorduras saturadas, houve um aumento do câncer muito, muito reduzido. Né? Se é que houve aumento, em muitos casos não houve aumento. Então diminui essas quantidades horríveis de gordura de soja, milho e algodão, aliás, corte totalmente se você não cortou ainda. Fique longe delas. Então, especificamente quanto ao câncer de mama, já uma revisão de 1992 da Universidade do Estado de Michigan relatou que à medida que o conteúdo de gordura polissaturada omega-6 da dieta aumenta de nível baixo ou padrão, né, para um nível alto, há um aumento consistente e substancial no desenvolvimento de tumores da glândula mamária de roedores. Então, muito, muito preponderante o crescimento de câncer de mama. Para acabar com todas as suas dúvidas de vez, verificou-se que esse efeito é amplamente dependente do tipo de gordura consumida. Então, altos níveis de gorduras insaturadas, óleo de milho e semente de girassol, estimulam esses processos tumorigênicos, né? Processo de crescimento de tumores, ao contrário de altos níveis de gordura saturada, manteiga, que é manteiga, coco, ou cacau, né? O chocolate, que não geram nada. Então, só começa a ser problemático as gorduras saturadas quando elas estão em quantidades muito altas. Já gorduras poliinsaturadas, quantidades baixas, 5%, já começam a ser prejudiciais. Beleza, pessoal? Então, podia ficar até amanhã aqui falando sobre isso, porque há vários estudos dos efeitos deletérios da gordura ômega 6, mas é melhor eu contar uma história, porque a história é ótima para vocês, para ilustrar toda essa questão. Porque no que diz respeito à cura do câncer, há realmente vários relatos, depoimentos, usando a dieta cetogênica e o óleo de coco. São diversos estudos, então são diversos relatos também. Então a história da americana Julie é uma delas. Ela teve um câncer do couro cabeludo, eu vou contar para vocês brevemente sua história fantástica, porque quase metade do crânio dela se parecia com um queijo comido por rato, né? Aquele queijo suíço cheio de buraco. Foi isso que ela descreveu. Então, cheio de buracos no crânio ela tinha. Daí a pergunta que ela fez para o médico foi: quais são minhas chances de se curar? E os médicos nas Filipinas responderam para ela que nesse ponto, no seu estágio de câncer, você não tem nenhuma chance de se curar. Então, a Julie pegou o voo para os Estados Unidos para ver, porque o negócio estava sério, foi consultar outros médicos lá e agendou uma cirurgia emergencial para remover o câncer cabeludo. Só que estava aqui na artéria principal do cérebro. Só que, infelizmente, 20% já tinha avançado o câncer, já tinha passado por trás do crânio, da artéria principal, e por isso não podia ser movido. Daí suas chances de sobrevivência eram realmente baixas e sombrias. Então, o que ela fez? Após vários meses de recuperação, ela retomou a sua fazenda nas Filipinas para visitar sua família. Ela sabia que precisava fazer algo muito diferente para fortalecer o sistema imune, senão ela ia morrer muito rápido. Então ela decidiu fazer umas plantações de ervas medicinais, começou a estudar bastante, leu sobre os ensaios clínicos das Filipinas, onde o óleo de coco foi usado bastante para curar pacientes de AIDS, e o óleo de palma e o óleo de coco é bem estudado lá. Então ela começou a ler literatura, e o que convenceu ela a tomar 4 colheres de sopa de óleo de coco por dia, mais o que ela colocava nas refeições. Então começou a comer uma quantidade alta de óleo de coco, que por sinal o óleo de coco é rico em TCM, que é a gordura que aumenta a sua cetose.
Então ela comia o coco fresco, bebia suco de coco, enfim, tentava colocar o coco na sua dieta de várias formas. Daí quando ela voltou das Filipinas dos Estados Unidos, ela ficou completamente surpresa com os resultados médicos que o seu câncer estava em remissão total. Remissão total. Então realmente foi muito chocante essa história, como várias outras. E daí ela fala, né, das histórias da avó dela, que costumava comer bastante óleo de coco nas Filipinas, sua família das Filipinas, e mais por conta dessa desinformação, essa campanha de desinformação e condenação do óleo de coco na mídia, tanto nos Estados Unidos quanto nas Filipinas e no mundo todo, a família dela parou de comer óleo de coco, como muita gente parou por causa da questão das gorduras saturadas. As pessoas achavam que era ruim, porque a mídia inventou um monte de mentira, mas para o crédito da mídia não foi só a mídia que inventou, né? Vários estudos falsos foram utilizados, né, em seus que para criar essa teoria que realmente não é validada cientificamente, portanto, um mito. E com isso, as pessoas ficaram com medo de tomar gordura saturada, sua família ficou com medo, ela passou a vida inteira comendo óleos poliinsaturados tremendamente prejudiciais e desenvolveu câncer por causa disso, né? Então, não só ela, como milhares de pessoas no mundo desenvolveram câncer e morreram por causa dessas gorduras poliinsaturadas que são um veneno total. Então, ela voltou, né? Ela precisou ter um câncer para voltar às origens da sua família, dos seus ancestrais, e deixar de comer o óleo de milho, de soja, e voltar a comer o óleo de coco e todas as fontes de coco. Então, realmente, precisou de um ato inspirador, de um câncer, para ela redescobrir esse óleo milagroso. Então, o óleo de coco não é só rico em propriedades medicinais, como ele aumenta a cetose, como eu falei, que é uma fonte de energia superior no organismo, ao contrário do açúcar, que alimenta o câncer. Então, a cetose elimina o câncer e o açúcar aumenta o câncer. Então, há muita ciência por trás do óleo de coco, gorduras saturadas também. É um grupo de pesquisa da Universidade de Carolina do Sul, publicado no American Journal of Physiology, um jornal bem famoso, examinou os efeitos das dietas ricas em gordura em ratos induzidos com câncer de cólon, 2016. Então, eles foram induzidos ao câncer de cólon e depois os cientistas testaram diferentes dietas para ver o efeito na progressão desse câncer ou na cura. Enfim, daí os cientistas encontraram uma associação inversa entre o conteúdo de gordura saturada da dieta e a carga tumoral, ou seja, o contrário. Então, quanto mais gordura saturada foi fornecida aos ratos, menos tumores de cólon foram desenvolvidos. Além disso, descobriram que os altos conteúdos de gordura saturada foram protetores. Por isso, houve uma diminuição na mortalidade em camundongos que consumiam mais concentração de ácidos graxos saturados, maior concentração dessa gordura do óleo de coco, certo? Podia ser manteiga, podia ser chocolate amargo, obviamente, 80% que é rico em gordura saturada. Você acha surpreendente? Então, para quem está acostumado com as mentiras da mídia, é surpreendente, mas para mim não é nenhuma novidade, para muitos seguidores também. Vocês estão acostumados já com os efeitos deletérios das poliinsaturadas e os efeitos benéficos da saturada. Então vamos fazer uma linha cronológica, então, para ficar bem claro tudo isso. Um estudo de 1978 descobriu que, comparando os animais alimentados com uma dieta rica em óleo de cártamo, de novo óleo de cártamo, 1978, os animais que giram dietas ricas em óleo de coco sobreviveram por mais tempo, beleza? Comparado com óleo de cártamo. Outro estudo de 1981, eles encontraram que rendimentos mais altos do tumor foram associados ao aumento da insaturação dos fosfolipídios do tecido mamário. Então, mais gordura insaturada e poliinsaturada nas glândulas mamárias, houve maior tumor de câncer de mama. Então, se você quer evitar câncer de mama, fique longe disso aí. 1984, azeite de oliva, óleo de coco e MCT, ou TCM, que é triglicéridos de cadeia média, que é uma parte da gordura de coco, não tiveram efeitos promotores na incidência de tumor. Azeite de oliva é 80% monoinsaturado, 10%, pouco mais de 10% saturado e apenas 11% poliinsaturados. Então, o azeite de óleo de coco assim, é o limite que você pode consumir de gordura poliinsaturada na sua dieta. Por isso que é importante você misturar óleo de coco, azeite, MCT ou manteiga, e não consumir azeite demais, embora o azeite seja quantidades normais, seja excelente para a saúde. Enquanto isso, dietas com alto teor de óleo de cozinha, óleo de cártamo, produziram mais tumores de cólon nos camundongos do que dietas com baixo teor de gordura ou baixo teor de gordura poliinsaturada. 1986, voltando na linha do tempo, os ratos alimentados com dieta com óleo de cártamo, óleo de milho com alto teor de gordura exibiram maior rendimento do tumor mamário. Repetindo,
Instituto Nacional de Câncer, né, líder nos Estados Unidos em pesquisa de câncer, Instituto Nacional de Câncer, publicou estudos na época também, internamente nos jornais, mas olha que incrível, foi internamente. Então, o Instituto Nacional de Câncer publicou internamente, foram tremendamente desonestos, não quiseram expor os efeitos benéficos do óleo de coco na saúde. Então, qual é a pergunta grande? Qual é a pergunta importante disso? É por que o público não foi notificado sobre essas descobertas? Se tivesse sido, dezenas de milhões de vidas poderiam ter sido salvas, como eu falei para vocês, porque o óleo de coco matou muita gente. Houve a guerra do câncer que Richard Nixon declarou na década de 70. O governo despendeu milhares e milhares, bilhões de dólares para curar o câncer. Enquanto isso, a indústria de óleos processados causaram muito câncer e foram responsáveis por tudo isso, certo? Junto com açúcar e tudo mais. Então, é algo que seria fácil de resolver, foi, claro, que exacerbado pelos hábitos modernos, e a culpa, claro, que não é só de uma indústria, só de uma pessoa, embora eles tenham uma parcela enorme de culpa. Então, realmente, eles têm sangue nas mãos, e o Instituto Nacional do Câncer não liberou esses estudos porque ia contra a sabedoria moderna, contra o que a mídia divulgava como saudável, enfim, ficaram com medo. Então, eles têm sangue na mão. Isso acontece com muita frequência com os jornais, pesquisadores que têm medo de falar a verdade, porque vai contra a sabedoria popular e contra o que o governo acredita ou acreditava em qualquer momento em que eles seguraram estudos. Então, o óleo de coco é fantástico para o câncer e é tremendamente fantástico como antioxidante, aumenta o status antioxidante dos ratos, nos humanos, reduz os danos causados por venenos, inclusive, incluindo quimioterapia, que é um veneno, reduz os danos da quimioterapia, reduz a carga viral de pacientes com HIV, né? Artrite também é muito bom para a saúde dos ossos, mantém a estrutura óssea, evita a osteoporose, saúde do cérebro muito bom, aumenta a neurogênese, melhora a função cerebral, previne Alzheimer, e porque aumenta a cetose. Um estudo muito chocante que eu falo o tempo todo, que é, na verdade, um teste piloto que foi com 10 participantes, um estudo pequeno, mas resultados realmente chocantes, de 2014, que eu postei no meu blog na época, Então, 90% dos participantes reverteram Alzheimer com a cetogênica. 90% dos participantes reverteram Alzheimer com a cetogênica nesse estudo famoso, do Dr. Permuters, da Dieta da Mente, que vocês conhecem, já devem ter lido o livro. 90% dos pacientes reverteram Alzheimer, mas óbvio que não foi só dieta cetogênica, eles tomaram melatonina, passaram a dormir mais, começaram a fazer exercício, inclusive fizeram yoga. Então, várias coisas na rotina que induziram a eliminação do glúten, mas o principal foi a redução de carboidrato da dieta cetogênica, o sono, qualidade do sono e exercício, são esses fatores principais. Inclusive, o óleo de coco é muito bom para a saúde bucal, para quem não sabe, vou explicar. Pode ser usado como para diminuir a formação de placas de gengivite, porque é um antibacteriano, o ácido láurico, diabetes também, o óleo de coco previne a diabetes em ratos. Os ratos que foram induzidos artificialmente, quimicamente a diabetes, são prevenidos com óleo de coco. Com certeza, com a dieta cetogênica, a diabetes é eliminada. Então, qualquer um que tenha diabetes tipo 2, quase 100% das pessoas seguiriam uma dieta corretamente, vão eliminar a diabetes tipo 2, é a doença mais estúpida que existe na face da Terra, diabetes tipo 2. Então, óleo de coco virgem impede a existência de insulina em ratos, que leva a diabetes. Também pode ser usado como colírio, inclusive, para curar feridas devido às propriedades antibióticos, como eu falei, acelera a cicatrização, para a saúde do coração, porque ele leva colesterol bom, HDL, melhora a função dos vasos sanguíneos, sistema imune, que inibe as gorduras insaturadas, aumentam o câncer, diminuem a imunidade, a gordura saturada melhora a imunidade, inclusive a saúde de fígado. Muitos estudos, como vocês devem ter ouvido falar, do óleo de coco na queima de gordura corporal, porque é muito bom para melhorar o metabolismo, o metabolismo do corpo, a produção de energia. Então, alguns centímetros da cintura são reduzidos com óleo de coco. Foi o que alguns estudos demonstraram. Então, 2 colheres de sopa por dia durante 12 semanas reduziu a circunferência da cintura, peso corporal, massa corporal, circunferência do pescoço. Em grande parte, tudo isso aconteceu nesse estudo por reduzir a fome. Mas mesmo quando os participantes, quando os cientistas fizeram a comparação calórica idêntica de um grupo para o outro,
houve perda de gordura com óleo de coco. Então, não é só a fome que é reduzida, tem outra coisa por trás. Porque reduz a inflamação, melhora o metabolismo. Quando você reduz a inflamação, geralmente você leva uma queima de gordura, né? Porque boa parte da inflamação está no tecido adiposo, na sua barriga abdominal, na sua gordura visceral e abdominal, sua barriga, beleza? Então, usar outro ingrediente que melhora essas condições e a saúde, que previne o câncer. A laranja. Mas preste bem atenção, porque eu não sou muito fã de laranja, né? Eu não sou fã do suco de laranja, porque o suco da laranja é carregado de açúcar. Agora tem a larangina, que mostra tremendos resultados da saúde. A larangina é um composto cítrico da laranja, natural, e já que o suco de laranja é rico em açúcar, é uma bomba, você deve prezar ou pelo suplemento de naringina ou de um consumo baixo, moderado de laranja. Então você pode chupar a laranja à noite, por exemplo, fazer uma estratégia no qual você fica em cetose o dia inteiro e chupa uma laranja aqui e ali, que não vai tirar você de cetose, ou você pode chupar 2 laranjas à noite, pode fazer um suco natural de laranja bem diluído na água e tomar um pouco, entendeu? Assim você aumenta o consumo da naringina, que é extremamente eficaz na prevenção de câncer. Eu vou falar sobre os estudos para vocês entenderem. Então, a melhor coisa que você pode fazer é chupar 1 ou 2 laranjas por dia nos horários certos, beleza? Então, teve estudos in vitro confirmando que a naringina pode inibir o crescimento do estômago, né? Células de câncer do cólon, útero, câncer de estômago, câncer de mama. Então, a disseminação das células de câncer em todas essas partes do corpo, câncer nos ossos, desencadeiam, né, todos esses problemas aí que vão aparecer. Então, a apoptose do colo é induzida, a apoptose nas células pancreáticas, estomacais, do fígado, e a apoptose, que é a morte celular, né, repetindo, todas essas partes do corpo, da mama também, são induzidas por esse composto da laranja, a naringina. Então, é muito, muito interessante. E outro método popular usado pelos cientistas para determinar o valor dos nutrientes ou drogas contra o câncer é induzir o câncer nos animais, obviamente, como eu falei, e depois fazer os tratamentos, injetando substâncias cancerígenas neles, depois administrando tratamento e observando os resultados. Então, isso é muito comum na ciência. Há estudos in vivo, né, que já são em animais, não são em tubo de ensaio, como in vitro. Estudos in vivo confirmaram que a naringina pode inibir o crescimento do câncer de cólon, câncer pulmonar, tecido conjuntivo, oral, e vários tipos de câncer cutâneos, e porque induz a apoptose, a morte celular programada de todas essas células patogênicas. Então, em 2012, cientistas de São Paulo, Brasil, investigaram os efeitos desse composto em ratos portadores de câncer de tecido conjuntivo. Os resultados foram incríveis. Apenas 25 miligramas por quilo de peso, então 25 miligramas por quilo de peso, faça as contas quanto você precisa, administrado diariamente por 50 dias, inibiu o crescimento tumoral em 75%. 75%, eu vou repetir. Então, 25 miligramas por quilograma de peso inibiu o crescimento tumoral em 75% nos ratos. Muito, muito impressionante. E um dos experimentos mais emocionantes sobre a naringina foi realizado em 2016 por pesquisadores chineses que adicionaram a naringina às células cancerígenas da pele para determinar seu impacto no metabolismo da energia celular. Uma das principais mudanças no metabolismo das células cancerígenas, que acontece, como eu falei, é o aumento da produção de ácido lático. E a naringina não só inibiu a produção de ácido lático nas células cancerígenas da pele, como também reverteu completamente elas para as células normais. Então, as células cancerígenas, células cancerígenas da pele foram revertidas para as células normais e foi incrível os resultados. Em resumo, eles demonstraram que esse composto inibe o fenótipo maligno das células cancerígenas da pele. Talvez o melhor de todos sejam os efeitos desse composto que não tem efeitos colaterais adversos. Então, o melhor efeito o de compostos que você quer usar é que não tem efeitos colaterais. Então, houve pouquíssimos efeitos colaterais, se é que houve. Comparado a drogas, é incrível, porque a indústria de farmacêutica não quer nem saber da sua alimentação, não quer saber dos seus suplementos. A única coisa que eles importam no monopólio deles, de vendas de drogas e
eles descreditam, eles tentam anular os efeitos das substâncias naturais, que realmente funcionam mais do que essas drogas perigosas. Então, eles gastam dinheiro nos estudos, né? Um custo médio de estudo clínico de fase 1 nos Estados Unidos é muito caro, valia de 1,4 milhão a 6 milhões. Então, uma substância natural encontrada nos alimentos não pode ser patenteada, vendida por indústrias farmacêuticas. Então, esse tipo de pesquisa geralmente não recebe o financiamento necessário porque não resulta em lucro. Então, estudos pequenos são conduzidos, estudos em ratos são conduzidos, mas felizmente a ciência é grande, a ciência dos Estados Unidos, portanto, eles fazem estudos diversos, instituições que não são afiliadas à indústria farmacêutica. E o último estudo de 2015 identificou que a naringenina, né, como um dos 10 agentes terapêuticos mais potentes para a prevenção de câncer. Isso que esse estudo de 2015 achou. Né? Então, realmente, voltando à questão do microambiente tumoral, é muito incrível melhorar todas as células do corpo, assim como o microambiente tumoral. Então, é realmente incrível e ela age sinergeticamente com outras vitaminas, vitamina E, curcumina. Então, você pode tomar cúrcuma, vitamina E na forma de tocotrienol, mais recomendado do que tocoferol, e assim obter um efeito sinergético com a naringenina. Né? E assim ela neutraliza os efeitos tóxicos dos radicais livres, previne os danos em várias células do corpo e assim vai. Né? São várias aplicações científicas para artrite, para hepatite, para desintoxicação. Então, realmente, é um composto que vale muito a pena consumir. Então, eu espero ter falado bastante, ter elaborado bastante essa questão desses 3 principais suplementos. O suplemento da laranja, ou mesmo a laranja, o óleo de coco e a vitamina C, que eu vou deixar para o próximo capítulo para falar, assim como várias outras substâncias que ajudam muito na sua saúde e na prevenção do câncer. Abraço!